Krishna, Krishna, Krishna não amou transcendentalmente os demônios. Krishna não sabe a verdade, por isso ele mente, rouba e mata. Por isso que ele culpa a mesma reflexologia que é ele mesmo, refletido na verdade que é mentira. E Krishna é mentiroso. A mãe de Krishna não deu educação a ele. Todo mundo fala que ele é o perfeito, mas perfeito é aquele que não rouba, não mata, não mente, não faz nada de errado. Tá entendido? Isso é perfeição. Os desígnios e as vontades até dos deuses se conformam de acordo com as leis universais da verdade. O problema, sabe qual que é o maior? Gente porca. Gente que não sabe respeitar o que é do outro e não sabe amar transcendentalmente, mas quer respeitar os animais e não respeita a vida de um velho, por exemplo, que às vezes é pai de um homem que é monge. Tem voto de castidade, tem voto de pobreza e morre na mão de um Siddhanta, que é concomitado, ou seja, que é ligado, que é da casta que da onde veio os Hare Krishnas, os Vaishnavas, que realmente tem poder esses Siddhantas, sabe de quê? De transcender e de mover energia. Eles entram num corpo, movem energia e essa energia para de movimentar daquele modo. E sabe que às vezes é isso? Às vezes é um coração, às vezes é uma mente. Tanto é que você começa a seguir ou devocionar Krishna, fruta, flor ou água, que é a devoção que Krishna pede, e você começa a ter uma capacidade melhor de entendimento, de clareza, de, por exemplo, poder. O problema, sabe qual que é? Que ninguém hipnotizou ainda um Swami, ninguém hipnotizou ainda um preletor, ninguém hipnotizou ainda uma pessoa que dá aula no Templo Hare Krishna sobre a consciência da perfeição da Suprema Personalidade, que na verdade é mentirosa, é matadora de demônio, e aquele que não segue a Krishna, que não serve a Krishna é demônio, viu gente? E sabe o que acontece? Ele é simplesmente um mentiroso, 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 dentro do quadrante de existência desse planeta. E é tão mentiroso, que não desistiu ainda. Quer colocar todo mundo para comer uma erva ou um elemento que não sacia, que não dá vida e que sim vai te tapear e vai te deixar morto de elemento. E não sabe a necessidade da vida ainda. Ele pensa às vezes que a matéria espiritual é mais importante que a matéria material. E tem as proporções. Tem as proporções, tem a necessidade das existências, das desistências em proporções. O problema qual que é? Maior. O problema é, exemplo, um cara fazer iniciamento, iniciação, inicia espírito, inicia moral, inicia sentimento, inicia intelecto, e só desenvolve a memória e como ler e como seguir. Mas não estuda, não percebe. Isso é verdade? Isso é mentira? Krishna, o primeiro e último desfrutador. Se ele é o primeiro desfrutador, quem é que fez ele? Ele é o primeiro que fez todo mundo, mas não considerou Brahma, que é o criador. Ou seja, o primeiro desfrutador é Brahma. O último é Krishna, a suprema personalidade, que é porca em ética, que é porca em consideração com a matéria, que é porca em consideração com as leis da existência, que provém cada um, cada clã, cada local, cada ser, a própria divisão de necessidade, a própria atuação dentro do direito da necessidade. Porque eu tenho o direito de matar um germe, uma formiga, se eu estou andando. A formiga não tem sentimento. Pô, eu não sou formiga para sentir o sentimento da formiga, não tem como começar o sentimento da formiga. Quem sabe o germe do vegetal, do tofu, o germe da soja que eu estou comendo, um elemento vivo, um ser vivo que está dentro da soja, tem mais sentimento do que um porco, do que, por exemplo, um suami, ou, por exemplo, um porco mentiroso, ou, por exemplo, um homem que expandiu toda a mentira cultural, verdadeira ou até mentirosa, porque tem os personalistas e os mayavadis, os impersonalistas. Tem gente que acredita que Krishna não existe. Tem gente que acredita que Krishna existe. Mas pergunta a algum Swami se ele é Mayavadi, pergunta a algum Swami se ele é impersonalista, se ele acredita que Krishna não existe, o que existe é só consciência. E no próprio Bhagavad Gita, Bhagavatam está dizendo que Krishna não é consciência ou que Krishna é consciência. E tem outras estruturas falando assim, Krishna existe transcendentalmente.
Qual é a verdade? Vamos estudar ou vamos só seguir? Porque esse seguidor já está seguindo a dor da mentira, a dor da inexatidão, a dor da falta de estudo. Porque matemática não tinha no curso de Krishna, mas tem lá. Como é que eu tenho que comer? Como é que eu tenho que entrar num templo? Como é que eu tenho que respeitar? Mas fora do templo, o cara não considera quem é que sustentou ele, quem é que fez ele, quem é que deu ele, por exemplo, um carinho de nascer, ser tratado, ser criado, ser instruído. Aí chega num templo, fala assim, não, agora aqui que é a verdade. E não considera toda a verdade, começo, meio e fim, como tá nas escrituras. Porque, pô, na verdade, o que é mentira é o que está sendo feito. E é o que está sendo feito até agora. E não vai ser daqui para frente, não. Porque a verdade vai chegar tão forte, tão forte, tão forte daqui a um tempo, e tão forte, que não vai ter nem fortitude nessas mentiras. E se Krishna é verdadeiro mesmo, se Krishna é realmente amador e transmissor de amor transcendental, por que é que o demônio aqui, o demonão aqui, peitando, destruindo a vida mental, destruindo a vida mentirosa, destruindo a vida até mesmo sentimental, emocional e intelectual dos intelectuais, filósofos formados, Bhaktishastris, Swamis, Bhaktivedontas e até mesmo Siddhantas, consegue compilar, entender e discernir? Consegue lutar contra, porque guerra é tacar pedra, é tacar as coisas, é matar todo mundo. Luta é você chegar num ringue, chegar num dojo, chegar num local, falar, isso daqui é por causa disso, agora eu vou te atacar. Quer me atacar ou não? Podemos jogar, podemos honrar a verdade da necessidade da vida em todas as dimensões, honrar todos os sentimentos bons, todas as virtudes. É tão desvirtuoso você crer num homem que apareceu aqui há uns 7, 8 mil anos atrás, e não considerar quem apareceu antes, não considerar a história dos antepassados antes dele ou antes deles, não considerar tudo como um todo e todo dentro de um tudo, ou tudo dentro de um todo e todo dentro de um tudo. Porque são várias casquinhas, né, do ovo. Tem lá a célula, dentro da célula tem o que divide, que separa a célula do que está fora da célula, até mesmo fora do ovo. E fora do ovo tem a gente, está acima e tudo mais. E tudo tem vida, tudo tem sentimento, ou seja, tudo tem emoção, tudo cria emoção e emana energia para fora e para dentro. Tudo causa um trauma, chega numa base que transpassa esses clampes, como se diria, melhor para não faltar com respeito, mas dentro de um sistema que eu possa dizer que todos entendam, seria, por exemplo, todo o ovinho tem a casca, e fora da casca, para sair da casca tem um trauma. Tudo é desse modo. O nascer já mostra isso. O Krishna nasceu, ou ele é mito, porque mito do herói já não basta Krishna, não basta Buda, já não basta Jesus, já não basta esse povo todo. Tudo é mito, mito, mito. Aí o povo acredita e mata, rouba e mente, porque considera quem não é verdadeiro, que não é aquele que é dentro daquela verdadezinha pequenininha de um clãzinho que todo mundo que estuda, que sabe a verdade, ri, da verdade deles, não acredita, entendeu? Ou acredita demais. Bom, sabe o que você pode fazer? Hipnotizar uma pessoa que você acha que está fazendo maldade. Contrata uma pessoa hipnóloga ou faz um curso. Chega lá e faz assim, ó. Estou decepcionado com você porque isso transcendentalmente está acontecendo comigo. Estou frequentando um templo hoje, meu sonho está sendo sonhos perversos ou está sendo sonhos maravilhosos ou ilusórios. Porque Maya nasceu lá na Índia. E Maya representa o quê? Representa a ilusão. E essa ilusão pode ser até uma massa, até um pedaço de pano. Se você souber manipular ele, do lado de fora, quem está vindo do lado de fora pode pensar que dentro daquele pano ali tem Krishna, ou tem Maya, ou tem uma putana, uma prostituta, ou até o mesmo demônio. E como é que você sabe a verdade? Estudando todos os meios. Que dentro de um tempo você não pode tomar um remédio se você estiver doente, se você é monge. Para entrar dentro de um tempo você tem que frequentar pelo menos 3 meses. Mas o mendigo que chega lá passando fome e quer um lugar para dormir, não pode dormir lá dentro. E Krishna não amou transcendentalmente. Prabhupada não descreveu totalmente as escrituras. Tem as escrituras toscamente descritas. Até o Swaminarayan, que chegou aqui no Brasil, que é as instruções dele, a escola dele,
toscamente também. Olha a cara dos swamis, frustrados, doidos, estúpidos, pessoas assim desequilibradas, tem um comportamento, claro, passivo perante as pessoas, perante a matéria. A lá de fora da matéria todo mundo olha assim, não, é um santo, não é isso, aquilo, outro. Mas o que é sadhu? O que é santo? Além de homem poderoso. E às vezes tem um poder de te chamar de porco dentro do seu próprio corpo, você do lado de fora, longe dele, você dentro da sua casa fazendo um amor com uma pessoa que você deseja, ou fazendo alguma coisa, e amanhã você vai lá num templo, você não tem compromisso nenhum, você quer só aprender o que está lá, dar uma devoção, e lá não tem preceito nenhum dizendo, descrito, nem eles ensinam, dizendo que você não pode ir um dia depois de fazer sexo, não pode ir se você comer carne, alguma coisa assim. Eles pedem para você não ter coito lá dentro, eles pedem para você não comer carne e tudo mais lá dentro. E influenciando até purificar, se é que purifica, porque você, até no ar você contamina um ou outro, né? Mas assim, ir de um modo de consciência pura, puramente ética, em todas as dimensões, tão ético, que me dá o direito de eu comer aqui em casa um porco, uma galinha, um galo, e até mesmo comer uma comida com pimenta. E chegar lá mesmo, sentar lá perto, pegar as aulas e ir embora, porque não tem preceito. E qual a aliança do Swami, qual a aliança de um devoto, qual a aliança de um Bhakshata, qual a aliança de um preletor? É descrito direitinho? Porque fruta, flor ou água, eu te amo, eu te ajudo, e cadê essa ajuda 100%? Porque esse Swami, esse devoto, esse povo vai desprendendo da sociedade, não contamina a sociedade com aquela sabedoria que é proposta para salvar a humanidade em todas as dimensões, mas um espírito que é fantasma, considerado fantasma por eles não acreditam. Não acreditam, por exemplo, se aparecer eu voando lá agora morto, eles falam, não vou te dar atenção, porque esse é um vampiro, ou se é um demônio, ou é um fantasma. E eles tentam matar esses demônios. Tendo matar esses vampiros, tendo matar as potências de Dharma. E até mesmo um Swami que morreu, chega lá para dar uma instrução, chega lá para falar alguma coisa, eles tentam matar, tentam ignorar alguma coisa assim. E muitos têm percepção mediúnica, que não é religiosa, mas é mediúnica, e não tem nenhuma capacidade nenhuma de chegar e estudar e falar assim, peraí, se Krishna morreu e ele é a sucessão discipular, ele é o ponto superior da sucessão discipular, esse ponto superior da sucessão discipular morreu e é um fantasma, por que é que eu não posso aceitar todos os fantasmas aqui? Por que eu não posso escutar todo mundo aqui? Por que eu não posso ajudar o cachorro que está passando fome e até mesmo o presidiário que está lá, até mesmo a prostituta que está passando necessidade lá, por isso que ela está se vendendo para poder se sustentar? E por que essa prostituta não pode entrar lá e viver lá dentro na primeira vez que entra, primeira vez que vai lá comer uma praxada? Uma praçada. E essa praçada é o que é? Uma comida que supostamente energeticamente e até mesmo fisicamente vai te dar uma purificada. E o que é purificar para ele? Puros para ele é aqueles que não ferem. Mas quem não fere quem? Tudo tem um preço. Você fere aqui uma coisa, lá na frente aquela coisa difere. Desde os germes até mesmo uma vida consciente com mais emoção, se é que os germes não têm tanta mais emoção do que a gente. Entendeu? Porque não tem como comensurar. Agora, a comensuração deles é porca por causa dos porcos que eles defendem. As comensurações deles são descabíveis, ilógicas e totalmente mitológica, totalmente cultural. E é o que está estragando o planeta. O culto à historinha, sabe? Ao passado. Porque daqui pra frente a gente vira e fala assim, peraí, acaba todas as culturas, acaba todas as religiões, todas as filosofias, todos esses estudos a gente tira a essência, tira a base e a gente segue virtuoso. Mas verdadeiro, mais considerador, mais grato a tudo e todos e mais dentro da honra, sabe? Porque se eu tenho a honra aqui, na minha casa, em qualquer lugar, de sair daqui e comer uma pizza e não tem, por exemplo, ao meu redor uma pizza vegetariana e eu poder comer uma pizza de pepperoni, por exemplo, que vai me dar um sustento maior, vai me dar uma saciedade maior, dentro da minha possibilidade de posses de dinheiro, de ouro, e esse poder, se eu não tiver, eu passo fome, eu passo necessidade, morro desde falta de proteína, de nanismo, até mesmo de osteoporose. Por causa de um leite que você não pode tomar ou por causa de uma coisa que você não pode comer. Ah, não, perdão.
As tetas das vacas eles ferem, as abelhas eles ferem. E os menorzinhos que a gente não considera, que fala, não, peraí, eu considero até um gatinho, considero até um peixe, mas não considero uma formiga. Por quê? Um gatinho, simplesmente, um peixe simplesmente vive, tem sentimento. E quem comensura, quem percebe esse sentimento é Krishna, que ama a todos menos o demônio, que percebe tanto que não sabe comensurar, que não sabe dizer números, não tem número nenhum no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, no Sutta Upanishad, em nenhuma das escrituras eu vi nenhuma, não está falando assim, ó, isso daqui é exato, existe e é exato. Pô, ele é o perfeito, não dá perfeição, não dá exatidão da perfeição, mas dá uma noção, mas pô, noção até uma bosta da noção da existência. Entendeu? Se defecando, você tem noção da existência toda. Desde o que está saindo até do que você ingeriu, até toda a existência tem a memória, tem a instrução de tudo que existe. Tá entendido? Pô, a consideração deles é só o clã deles, com eles, em nome deles. E eu quero o quê? O que eu quero? A verdade, o que está escrito lá, ser executada. Sabe o que é? Por exemplo, o amor transcendental. Você chega num templo, você dá uma devoção de cozinhar, fazer uma japa, mala, fazer uma oração mais aprumada, mas você não vê verdade. Só o conhecimento. E conhecimento na mão daquele que não é verdadeiro, daquele que não tem compromisso com todo, é o quê? É problema. Que gera poder, gera um desprendimento para com a realidade verdadeira, gera um desprendimento com algumas partes, algumas dimensões da realidade, por exemplo, da realidade do agora. Um Covid, todo mundo num templo, tá fechado, e quando não tá num templo, tá todo mundo comendo um tofu que não te dá nem o que você precisa, porque você tem que comer 1 quilo de tofu ou meio quilo de tofu por dia, que isso é caro, porque nem todo mundo tem um dinheiro. Nem na Índia eles comem assim. E o que sobra de um templo, vocês já viram? Já perceberam a comida que sobra de um templo? Tem templo em que sobra quilos de comida. E eu não vejo nenhum dos monges, nenhum do povo que é devoto, voltando lá de carro mais cedo, mais à noite, falando assim, peraí, sobrou 10 quilos de comida, deixa eu pegar esses 10 quilos de comida e levar ele para uma prostituta, levar ele para um traficante, levar ele pro piorzinho, aquele putano lá, aquele mais Hiranyakasipu lá, aquele mais necessitado de caridade, de purificação. Mas um suco lá não pode ser do Tang. Um refrigerante não pode ser barato. Entendeu? Olha, a verdade é que é, a proporção de devoção deles é tão pouca em matéria, tão pouca e tão porca, às vezes, em sentimento, em emoção, e tão porca em intenção até que é boa, sabe por quê? Porque pô, você vai alegrar um homem que você acha que é Deus, sabe? Um Cristo, um Shirto, um Mushita, um Cristo que acha que é Deus. Tem as patentes, tem as devoções e tem as redentorizações. Ou seja, se você é um Cristo, você vira e fala assim, essa aqui é minha devoção, eu estou propício a este tipo de contrato, ou seja, Deus, o Criador, se ele não é dito que ele mesmo é o Criador, né? Como é o caso de Krishna. Mas assim, exemplo, você entra lá, você faz uma oração e você se inicia, depois de um tempo você se inicia, vira puro, às vezes é uma prostituta, mas tem uma purificação, às vezes é um ladrão, um porco, aquele que não considera nem a família, mas quer ficar lá, porque às vezes a família fala para ele trabalhar, mas não, um monge não trabalha, eu vou lá com um dinheirinho, comida gostosa, a gente vai orar um monte de carinha legal, até vira senil, doido, aquele bitolado, que não pode ver, por exemplo, uma pessoa de biquíni, que acha que a pessoa tá ferindo toda a sociedade, e percebe que ele não está fazendo parte do todo, mas quer considerar o todo como parte dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que a consideração, considerar a ação deles são porcas na parte de, por exemplo, estudar e dubitar. Porque estudar não é só você aprender que 1 mais 1 é 2, não. Porque isso é só você entender e memorizar no máximo. Aí você faz o quê? Você segue segmento. Agora, estudar o quê? 1 mais 1 é 2? Pô, peraí, da onde é que foi dito isso? Por que é que foi dito isso? Qual a lógica disso? Isso é estudar, é dubitar. A gente dá um passo atrás, fica um pé atrás para saber se isso é verdade ou não, aonde isso é verdade, onde você aceita isso, que conceito é aceito isso, em qual consenso, em qual consenso de qual grupo de sábios, se esses sábios são sábios, se esses sábios são válidos pra gente. Isso é lógico. Lógico não é sabedoria à toa, não. A sabedoria maior é a lógica.
Tá entendido? E não tem nenhuma lógica no que eles dizem nos livros, tudo. Tem, tipo assim, um ensinamento que é lógico, tipo assim, um ensinamento quântico de dimensão, um ensinamento quântico de... Pô, eu só vi ensinamento quântico de dimensão. E no máximo de ensinamento sobre plantio. Sabe? Porque o que você planta, você colhe. E eles mesmos falam que Krishna não deixa a gente colher o que a gente planta. Por vezes é um assassino que tá lá, matou 300, tá lá dentro, escondido, virando monge, e na próxima encarnação ou no tempo certinho ele não paga. Porque Krishna paga. Né? O Prabhupada paga, né? Porque não vi nem ele pagando nenhum tempo, nem nada, nem trabalhando, nem nada. Mas foi lá em cima, foi falar um monte de coisa contra a Coca-Cola, contra o McDonald's e tudo mais. Em vez de convencer quem é o dono do McDonald's e tudo mais, a deixar uma comida mais pura, deixar um alimento mais puro, fazer uma caridade ali para um mendigo, fazer uma caridade ali para os animais. Mas eles, no tempo, têm da melhor qualidade de comida aqui no Brasil. Tem da melhor qualidade, sabe? De devotos. Mas de devoção é só o que Krishna pede, que não é a melhor devoção. Porque eles mesmos falam que o trono de Arjuna, Krishna ajudou a ganhar. E qual trono é esse que Krishna ajudou a ganhar e que Krishna lá na frente não ajudou a ganhar de novo? Porque se Arjuna representa o trono dos reis, dos puros de Krishna, do templo, do grupo de Krishna, quem é que está lá no templo hoje que não é puro? Que Prabhupada, que o Swami lá que não é puro hoje, que não tem que guerrear. Na verdade, eu acho guerra errado. Que guerra você chega a bater, matar, acabou. Eu acho certo você lutar. Gissar, eu acho certo. Que você pega a essência da sabedoria e age de acordo com a ética, com a virtude e luta. O que acontece? Esta guerra começou lá e é de todo modo. Eles usam sujamente o nome dos outros, sujamente a história dos outros, sujamente mentira, sujamente consideração que não é necessária essa consideração. Porque vai dar consideração o quê? A um homem que a gente não tem certeza, não tem verdade, não tem nada, e não mostra exatidão de nada. Mas que fruta, flor ou água, ele pede se você quiser, e você vai dar, e no máximo você consegue memorizar, porque você desprende da química, que está difundido hoje, um sistema de purificação dos alimentos para acabar com a matéria, acabar com alguns seres vivos da matéria. Aí acontece o quê? Você se livra disso, aí você começa a ter umas capacidades ressarcidas, que a gente tem desde criança, latentes a gente tem desde criança. Aí você fala assim, não, Krishna me deu o poder, deu o Bhagavad Gita, né, dele todo. Mas não entendeu a lógica da história. Que a devoção dele é um contrato abusivo, abusador, abusatório. Que é o que é? O cara vira e fala, te dou isso, em nome disso, mas a sua ânsia, a aliança da história é o que é? Ânsia. Você tem a ânsia do que, em qual proporção? Por exemplo, eu tenho a ânsia de verdade, seguir a verdade e ter minhas necessidades supridas. Aí eu chego num templo, vejo mentira, chego lá, vejo Krishna. Krishna aparece lá, brilhando, tudo bonitinho, mas Krishna aparece branquinho lá, pequenininho, igual os desenhos lá, igual as imagens lá, do Krishna bonitinho, branquinho, todo limpinho, ou então um Krishna negrinho, ou então um Krishna mais vermelhinho, ou um Krishna ordudo, sabe? Às vezes parece estar invejoso, umas coisas desse modo. Mas assim, você olha lá, aí tá tudo brilhando, não, que bonito. Você nem pensa que pode ter algum comando na psique das pessoas lá, uma codificação na PNL, ou uma codificação de programação neurolinguística PNL, tá, gente? Uma programação dentro da sua capacidade de perceber lá de fora, uma hipnose ou algo assim, dentro dos cantos, dentro das entrelinhas dos cantos, porque uma língua que é quase morta, que outra que é morta, outra que é outra, e outra... Um monte de língua que não tem exatidão na tradução das palavras aqui no Brasil, ou inglês, ou qualquer outra língua que não seja de lá, e que lá tem tanta corruptela, que às vezes um ghee, um óleo, pode ser um mel. Olha a diferença, óleo e mel. Mel é doce, a abelha faz, tudo certinho, a gente come, gosta de comer, às vezes não gosta de comer. Ou um ghee, um óleo de leite, uma manteiga derretida, sabe? Um óleo de manteiga. Olha a diferença. Então, a discrepância com a realidade verdadeira, a discrepância com a descrição verdadeira, dentro da literalidade que a gente necessita agora, a perfeição da literalidade necessitada agora, não está descrita. Ou seja, a consciência hoje não é interpretada perfeitamente, porque não tem descrição perfeitamente, porque está tão longe da verdade, tão longe da exatidão, que dá dó. Eu estou fazendo esse vídeo sem querer ofender, mas dá dó. E essa dó é tamanha,
que assim, eu vejo gente lá dentro que eu conheci desde criancinha, gente lá dentro que eu conheci que ofende, que entrava dentro da mente da gente, mexia dentro da psique da gente. Às vezes a gente tá lá com uma patente de um passado. Às vezes eu fui um Rosa Cruz no passado, às vezes eu fui um maçom, ou às vezes eu fui um xamã, ou às vezes eu fui um cristão, às vezes eu fui de outra filosofia, outra doutrina, coisa que hoje não me nega de seguir, mas que a essência é boa. Tudo tem uma essência de um lado e do outro. No mínimo, um pontinho de um lado, um pontinho do outro, da essência, porque não tem só uma unicidade. Dentro da unicidade tem partes da dualidade e tudo mais. Existem partes consideráveis, outras não em dimensões. Mas isso é coisa complicada. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: essas honras, onde estão? Quem dão? Aonde vão? Porque você faz um contrato, mas um contrato com Krishna é você rezar, às vezes, uma japa que você não entende direitinho o que descreve a japa. Você tem que entender sânscrito, do sânscrito você tem que entender o hindustani, do hindustani você tem que entender o Devanagari, do Devanagari você tem que entender um Vatan, do Vatan você tem que entender o Vatan antigo, aí você vai lá por exemplo, lá no outro local onde já está debaixo d'água. Então, assim, é tanta inexatidão, mas tanta inexatidão, que não dá para falar a verdade. Dá para falar, mais ou menos, um conhecimento básico, tosco, sobre uma realidade inexata. Entendeu? Então, assim, e eles são os filósofos, não tem formação filosófica, mas tem uma formação, uma noção filosófica, porque a formação é catedrática, não é monástica, hoje aqui no Ocidente, né? Não é aceito, por exemplo, uma pessoa, um Swami, aqui falar que é um mestre filósofo. Não, ele tem um mestre dentro da casta lá, ele representa um mestre, uma pessoa que dá aula dentro da filosofia dele. Porque, pô, um filósofo formado na cátedra, aqui uma escola, uma faculdade, ele tem uma noção de, pelo menos uma noção de todas as filosofias aqui ao redor, ou pelo menos de mais de 4, 5 filosofias. Né? E lá também tem às vezes é uma doutrina, às vezes é uma religião, e a religação com eles é só com Krishna. Só com Krishna. Às vezes você não tem uma religação nem ao mesmo com o Sol. E quem é que está acima da gente aqui que tem poder maior que o Sol? Aqui, que chega até aqui a luz. Maior que o Sol é só isso. Tem um monte. Tem um monte de sóis, um monte de estrela. Mas aqui embaixo, que chega a luz aqui embaixo, que cria a vida, que movimenta a energia aqui, que emana vida aqui pra gente. Até mesmo a capacidade para a gente ler melhor, ter uma memória, ter uma metabolização, e até mesmo comer um vegetalzinho, uma pedrinha, ser mais quentinha, mais um elemento ali, dar uma vida, é o Sol, não tem outro igual. Mas o Supremo é Krishna, que fez. Pô, se Krishna fez o primeiro e último, quem fez Krishna? O que é Brahma para eles? Quem foi Brahma? Quem é? De onde Krishna veio? Não tem nada de exatidão nenhuma. Eles falam que veio de um mundo, que aqui dentro tem outros mundos. Claro que tudo é mundo, porque até Cristo, até Buda mesmo pensava que ia salvar o mundo, pensava que o mundo é o que ele vê aqui. Pô, não vi, eu não consigo. Eu acho que, mesmo com toda a iluminação, se eu tiver iluminação do Sol aqui, que o Sol aqui perto, que é uma estrela anã, eu não consigo ver canos maiores, RV canos majores, entendido? Então, assim, e o que eles vão dentro desse mundo aqui. Ou o mundo é o ovinho aqui, que eles consideram, tipo assim, o que eles conseguem ver aqui, e às vezes eles estão contando uma historinha, ou eles estão andando no tempo lá plantando mentira, ou estão vindo do tempo plantando uma mentira que eles não sabem a exatidão agora. Então, assim, é tudo parte de filosofia, tudo parte de segmento, que tem conhecimento, tudo tem conhecimento. É como eu disse, até na bosta, até na merda, até no excremento, a gente tem um conhecimento genético, se você conseguir perceber, de tudo que existe aqui, pelo menos da matéria, pelo menos do alimento, pelo menos do vegetal. Você tem conhecimento, pelo menos emana emana não, ele tem um pontinho, tem uma essência que demonstra uma noção muito grande sobre tudo. E mais, quem estuda a minúcia está mais propício à verdade e tem uma capacidade, às vezes, somente de ver aquilo. O problema que está acontecendo muito é o quê? As filosofias, as doutrinas, as religiões, as linhas, todas as instruções agora, a gente percebe muito pouco alguns pontos e às vezes é superficial a expansão. O que é? Você percebe um pontinho e você não descreve ao redor, não cria um círculo ao redor, outro círculo, outro círculo, outro círculo, que isso daí que vai expandir, vai traduzir melhor a consciência. E no tempo de agora, por que esses monges não estão aí ao redor da gente, nas praças, sabe? Conversando, trocando uma ideia, explanando, expandindo pra gente uma consciência, claro que tem que ser lógica. Porque chega um cético lá que tem uma noção disso, vira e ri da cara deles, assim, vocês estão zoando, falando que Krishna salva a Índia pobre,
A Índia lá, o povo fala que tá doado. Então por que não pode explodir a Índia? Por que a gente tem que fazer doação pra Índia? Por que a gente não coloca lá os hindus mesmo pra deixar de comer e se matar lá, os Hare Krishna se matar e ir lá pro outro lado? Porque eles querem deixar de desfrutar a vida deles. É servir a Deus e falar metade mentira e metade conhecimento básico. O que tem de bom, que pelo menos que serve para alguns, que no tempo de agora, por exemplo, é só a harmonia mesmo, que você canta e uma coisa que você não sabe, nem a PNL, nem a programação neurolinguística, que é a PNL, e nem mesmo o que está rimando, o que está suando e tudo mais, né? E nem sabe a existência, a etimologia do que você está cantando, você não entende algumas coisas, porque na Bhagavad Gita fala assim, às vezes, Hare Krishna, canta isso e fique happy, fique feliz. Pô, e se eu cantar aqui transando com a prostituta? Eu tô purificando ela, tô usando, tô me saciando e ficando, tô ficando totalmente saciado, tudo bem certinho, dentro do que eu quero e ficando feliz? Tá errado? Ou só dentro de um templo, servindo um homem, sendo castado, esquecendo que quando eu morrer, eu vou poder lembrar do que eu não usufruí, lembrar do que eu não vivi e pensar assim, peraí, eu vivi matéria, não tive um equilíbrio, ou seja, não tive um mínimo de usufruto de matéria, estou aqui do outro lado, e cadê? Tem Krishna, tem isso, tem aquilo outro, e se tem, cadê? Cadê a verdade? Porque nem os espíritos trazem a verdade sobre isso, mas trazem o pedido da devoção e trazem a manipulação. Porque desde o Bhaktisiddhanta Sarasvati para trás, todo mundo tinha poder. Todo mundo era sadhu, todo mundo era um santo muito, muito, muito poderoso, ao ponto de criar imaginações, ao ponto de criar poderes para te dar capacidade de você descrever melhor, para você desbloquear algumas partes do seu cérebro, material e até mental, capacidade mental, porque o cérebro é a matéria, a mente é o desenvolvimento espiritual, a capacidade espiritual da matéria espiritual, que são matérias de dimensões diferentes. Mas é complicado isso, é física quântica. Mas assim, a capacidade da gente cresce perante a purificação da gente, física, matéria e tudo mais, mas essa purificação é material mesmo? A contaminação é material mesmo? Essa devolução é material mesmo ou é tudo químico? Porque se é tudo químico, pô, peraí. Eu vou deixar de comer uma carne, alguma coisa, vou comer equilibrado e vou ter um soma em mim, vai somar em mim, para me dar uma purificação, eu vou me curar ou vou ter equilíbrio, ou no mínimo vou estar saudável e ético em algumas partes, ou dentro das minhas honras, dentro dos meus direitos. E cadê é que eu vou somar isso no todo? Porque às vezes eu viro um monge e viro discrepante com o carinho do meu pai, com a devoção do meu pai, com o esforço do meu pai, da minha mãe, da minha família. Porque eles pedem para você se retirar do contato do povo que não quer seguir. Às vezes eles te chamam, às vezes, lá dentro, te dão uma palestra muito, muito, muito bendita, muito descrita de um modo literalmente puro ou literalmente inexato, tá bem? Eu percebo umas coisas muito inexatas, porque a tradução de pessoas assim é muito metafórica, não tem exatidão. E essa exatidão te dá a capacidade de você comensurar. Você fala assim, peraí, estou plantando isso dentro de um contrato, e eu posso dar isso aqui de contrato, porque não me fere ou me fere, ou dentro de um contrato que seja ético perante o que você quer lá dentro, ou do que lá dentro está te mostrando o que você quer, o que eles querem, e te mostrando tudo alinhando ao ponto de você ver se vale a pena ou não. Porque se não vale a pena, como não vale a pena mesmo, para alguns, para a maioria, tanto é que não tem a maioria sendo Hare Krishna, não tem sendo hindu, não sendo Krishna, a maioria não quer da devoção toda, total. Não está cumprindo com o contrato lá e o contrato de lá não está cumprindo com o que está mandando aqui. Porque eu não vi nenhum Hare Krishna comentando isso comigo. Próxima encarnação eu vou virar santo, eu vou encarnar rico, eu vou virar um mendicante. Não vi nenhum. Ou seja, é sem noção. O contrato da devoção de todas as religiões, todas as filosofias, todas as doutrinas é sem noção. Não dá para você ver lá na frente, fazer as continhas e fazer assim, peraí, esse Deus está pedindo para mim daqui para frente seguir, nunca mais comer carne. Porque chegar daqui 10 anos, ou daqui na próxima encarnação, eu vou ser honrado, vou ter uma bênção. Porque essa história de falar assim, caridade, sem olhar a quem, e sem querer de volta a caridade que você fez, não existe. Porque tudo é plantio. Você pode não querer, por exemplo, ganhar em cima da caridade. Mas se você plantou, com certeza vai chegar a você. Porque tudo é plantio. Você não colhe alface e se você não plantar alface. A não ser que você... Colher não. A não ser que estiver no sítio de outra pessoa. Ou outra pessoa plantando sua plantação. Aí sim.
Mas se você plantar milho, você ganha milho. Se você plantar verdade, você ganha verdade. Plantar liberdade, direito, você ganha direito. Dentro do tempo que você existe, dentro do tempo certo. E quando é que há esse contrato e essa demonstração certa? Entendeu? Eu tive contato com alguns Hare Krishnas, por exemplo, que eu conheci, que estão mortos. Dentro da minha percepção, dentro da minha distribuição de sabedoria, há uma percepção e na distribuição de alguns estudos que eu tive uma percepção deste modo. E eu tenho alguns canais, ainda bem que tenho alguns canais abertos e consigo perceber algumas coisas. Porque eu pedi para estudar tudo de filosofia, religião, doutrina, e algumas partes de consciência, algumas capacidades materiais, mentais, para poder estar entendendo essa verdade. E eu já tinha alguns canais abertos antes. Desde antes de nascer e até mesmo, porque eu já fiz algumas retrocognições e até mesmo algumas capacidades ainda não voltaram a estar latente como estava antes. E como é que eu fui conseguir isso? Com estudo. E se eu estou lá dentro, não posso ter um estudo, por exemplo, no kardecismo. Para me demonstrar, me voltar a lembrar de como é que é a vida depois de morto. Para fazer as contas, para me lembrar. Peraí, eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque eu estou roubado. Esse é a minha alma mesmo, meu espírito mesmo, que está dentro da minha matéria. Esse é o contrato da matéria, esse é o contrato do espírito. Isso é consciente, isso é inconsciente. E meu consciente acordou foi agora, e o contrato foi antes ou não foi antes. Desse modo. O que eu estou ganhando, o que o espírito está ganhando, o que meu intelecto está ganhando, o que minha matéria está ganhando, a matéria mental está ganhando. Sabe? Então, assim, esse contrato é complicadíssimo. Cadê a explanação disso? Já que lá tem fisicistas, lá tem metafísicos, lá tem astrofísicos, lá tem tudo quanto é tipo de PhD que existe no planeta, todos os mestres, todos os bacharelados que tem, mas não tem o estudo sobre a comensuração. E essa comensuração é necessária para a gente ter uma saciedade, um contato certo, para a gente comprovar a exatidão mesmo da existência de Krishna ou da consciência de Krishna. Porque, pô, um Prabhupada vinha de longe, ri do tanto que ri nas fotos, purgado tanto que ri nas fotos, nos vídeos, raizado tanto que ri nas fotos, e ele não tem pelo menos um dharma, sabe, certeiro. Fala, um cara que deu a vida toda, pelo menos uma vida toda, tem que ganhar de bondade. Entendeu? Aí você fala assim, pô, você fica 10 anos sem transar, ou nunca mais transou, ou nunca mais fez sexo, ou tá puro, ou quando você for fazer um filho, o cara só colocou, disseminou e tirou, e você não teve aquele prazer. Pô, isso é animal também, não tem um equilíbrio, sabe? Não tem consideração sobre todas as dimensões, sabe? Isso daí dá uma disfunção, isso daí dá uma frustração, que é o que eu vejo na casa de um Swami, sabe? Que é o que eu vejo na casa de um monge velho, sabe? Que é o que eu vejo na cara, por exemplo, de uma pessoa que está querendo se devocionar, está querendo se purificar, mas está preso na matéria, ou está preso na emoção, ou está preso na verdade, por exemplo, ou está preso na comensuração. No meu caso, minha comensuração é necessária. Eu quero fazer as continhas para chegar na frente de verdade. E até mesmo ter um estudo sobre o movimento da existência aqui, para ver se soma isso, se eu estava no tempo certo, meu plantio, se estou colhendo no tempo certo. Porque assim, sou eu vivendo. Não é outro dentro de mim falando que eu estou vivendo. Porque eu sou matéria, mente e espírito. Emoção e intelecto. Pô, meu intelecto não desenvolve da parte da exatidão, mas da filosofia desenvolve tanto que eu fico louco, fico descomensurado. Entendeu? A devoção é tanta que eu às vezes não posso sair de um templo, não dá tempo para chegar, ligar para um filho, ter consideração de uma mulher, de um filho, de uma família, às vezes de uma vovó. Uma vovó que deu tanto carinho, tanta devoção. Às vezes a gente tinha uma comida, mas deixava de comer para te levar, para te deixar um pãozinho de manhãzinha antes de você ir para a escola, sabe? Aí chegava, depois você virou Hare Krishna, você não liga nem pra avó nem no aniversário. Ela morre, você não vai nem no velório. E essa consideração? Krishna vai pagar? Paga para ela, paga para mim, ou paga para a vida, ou paga para a verdade? E paga qual dimensão? Qual comensuração? Tá entendido? Essa necessidade é necessidade, não é supérfluo não. Isso é do direito da vida, direito do Dharma. E não está sendo o Dharma plantado, todo em todos. Porque o demônio lá que queria vilipendiar a vila não teve amor. Por que não teve amor? Ele estava arraigado no desejo. E esse desejo é necessário ou não? Esse desejo pode ser controlado ou não? E por que Cristo não interferiu ali com amor transcendental? Mas com uma espadinha, ou com um braço, ou com um chute, ou com dissipando a cabeça, matando, ele teve. Para demonstrar que é guerreiro, para demonstrar que é verdadeiro, com 6 anos para frente, com 10 anos para frente.
Gente, o mito do herói é tamanho, 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 que até mesmo a verdade mais exata que eu percebo, as estruturas de verdade, não pode ser considerado como verdade sem eu estar dentro da exatidão. Mas manipulação energética tem em todo quanto é lugar. E essa manipulação energética, o que ela faz? Ela faz você tirar o ponto de verdade, o ponto da exatidão, o segmento filosófico, ou seja, o segmento da vida, a verdade, o meio da verdade fluir e seguir a vida. O rio descendo é a barreira no meio do rio para criar energia elétrica para poder estar sustentando, às vezes, um templo. Sabe? Falando que ali é o direito dele, para ele estar podendo estar vivendo, mas matando peixe, tirando a vida de um ribeirinho lá atrás, lá embaixo. E essa manipulação aqui, justo essa manipulação consciencial, que não é exata. A exatidão tem alguns pontos no planeta que tem exatidão, mas as escrituras não foram traduzidas. E quando são traduzidas, as pessoas que são procuradoras da verdade já não procuram mais a verdade, procuram só um amor que é às vezes a paixão. Porque tem muito apaixonado pensando que é amor. E a paixão lesa, lesa mesmo. A paixão é essa falta de consideração. O amor transcendental, eu não vi ninguém além do sol. Aqui embaixo eu não vi ninguém além do sol. Entendido? E não só matéria, não. É quem está dentro do sol, é desde os germes que estão dentro do sol, até a luz do que emanando do sol, em mim e até em mim, capacitado com vida, transmitindo para vocês, para dar uma libertação. Se é que uma pessoa vai ver, porque pelo que eu percebi, ninguém consegue escutar 41 minutos de uma pessoa que não é suame, que não é um mestre, que é uma pessoa conhecida, que falar tanto de coisa inexata como eu estou falando, por influência de inexatidão de estudo e perda de tempo estudando coisas assim. Porque a essência está em tudo. Eu podia estar lendo 10 palavras de um livro, 10 frases de um livro, 10 páginas de um livro, ou 10 livros, e entender tudo que está descrito em essência e seguir ele virtuosamente. Mas tem que entender a história de um, devocionar a história do outro, que um representa o outro, um tem o nome de um e outro, um era o outro em outro tempo, desse modo, e me confundir durante um tempo, até mesmo perder a noção da lógica. E a essência ser perdida, dentro do tempo que a gente necessita, porque é o agora. Ó, eu tô tossindo. Se eu tiver com corona, vocês me perdoam. Eu não quis impressionar ninguém, não quis falar nada demais, não. É só pra poder estar transmitindo um pouquinho do ponto de vista. Porque isso aqui é livre, né? O Facebook, o YouTube é livre, eu posso colocar isso em qualquer lugar. Se eu tiver uma visualização, eu vai estar aí pra resto da vida. Pelo menos uma que ele vai pensar assim: eu estou escutando, deixa eu escutar essa bosta, deixa eu escutar esse excremento. Aí ele pega o excremento que eu tô falando, coloca na plantinha, aduba a plantinha ali, consensual. Se é que vai adubar uma coisa, porque depois de velho, se ele não jogar uma aguinha, não tiver moradinho ali, não vai servir. Entendeu? Mas vai virar uma terrinha, vai virar alguma coisinha. A semente é disseminada. Que todo mundo pegue as frutos e não destrua a árvore. Se a árvore não for frutífera, de acordo com o plantio, de acordo com a semente, de acordo com o que é dito, pelo Deus que está ali falando a proporção do crescimento e a capacidade daquela semente. Porque se for uma semente infértil, não vai nascer. E se for uma semente de por exemplo, uma unha de gato, uma planta, um arbusto que só tem espinho, no local errado, ela está errada. E ela errada ali, não soma. Agora, se tirar a mudinha e colocar ali para proteger seu muro, soma. Então tudo soma no lugar certo. Tudo. Até mesmo a destruição soma na hora errada. Ele tá falando errado. Na hora certa. Entendeu? Porque uma hora vai ser destruída uma parte. A morte uma hora chega. E essa destruição que não chegue nunca, nunca, nunca para ninguém, na parte material inexatamente perante o Dharma, que a pessoa criou, e que lembra que é o karma que ela criou, ela tem que pagar. Só que ela tem que pagar, pode pagar em parcelas, por exemplo. Aqui a gente tá suave. O negócio são os grandões estão abusando. Mas eles também podem pagar em parcelas se eles tiverem consciência de verdade e de exatidão. E plantar tudo certinho para a organização do todo, dentro da verdade. Com verdade, em nome da verdade, porque a vida é verdade. Em todas as dimensões da vida. Menos na dimensão, na descrição de algumas filosofias, religiões, de algumas partes, por interesse político ou por interesse egóico. De pessoas que falam, de mitos ou pessoas que falam contra o ego, mas são egóicas, ou a favor do ego,
e não são egóicas, ou de propósito, ou ser fora de consciência. 4 minutos e 37. É muito tempo falando. Bom, eu não sou Swami, não sou Buda, não sou Cristo. Eu sou uma pessoa que deu uma olhadinha em algumas páginas, algumas coisas. Achei algumas coisas válidas, outras não. Que seja válido para vocês, mínima intenção de ter falado isso. E no máximo, o saber que eu percebi, o conhecimento, o saber que eu percebi, o entendimento que eu tive sobre todas as estruturas, tudo que eu já estudei, tudo que eu já vivi, intencionado em somar. Eu só estou tentando somar. Claro que diminuir a intensidade dessa ilusão, da suposta era de Kali, né? A era de vontade da matéria, que é justa também. Não é justa com todos ainda, porque não tem consideração do todo, né? De todo mundo, aliás. Dos grandões em si, às vezes de um Krishna, não acha certo todo mundo para tentar fazer um sexo, não acha certo todo mundo para tentar provar uma carne, todo mundo para tentar ter um pouco de desfrute de tudo. Mas, e até mesmo o Jeff Bezos, né? Por não ter dividido, que tem mais de 100 bilhões lá, não divide metade dele, por exemplo, com a Índia, com a África, com o Sul da América. Mas tem um dinheirão lá e não faltaria pra ele. Christian tem um poderzão lá, não faltaria pra ele amar os demônios, não faltaria ele me colocar mais amoroso, não faltaria colocar uma família pobre que não tem devoção nenhuma de prostituta, mais amorosa, compaixão mas tem uma compaixão mais com a necessidade da vida, em vez de querer matar um demônio, em vez de querer espancar uma prostituta, porque isso já tá disseminado demais. Tá todo mundo fazendo isso desde o começo da existência. Que pare agora e tenha consideração. E tenha a perfeita execução, ou a perfeita verdade executada em si, dos direitos que a gente tem de cobrar, dentro do contrato que é dito nas escrituras ou na existência. Porque é tanta coisa manipulada, e é tanta coisa perdida, e é tanta coisa mentida, e é tanta coisa metafórica, que dá vontade de chegar e rir. Mas se você ri, às vezes perde um pastor que está falando que Jesus anda sobre as águas, que só Jesus salva, que não tem ninguém aqui além de Jesus, que ele é o princípio, meio e fim, que eu sou verdade, ou eu sou Deus, o começo, a verdade e a vida, umas coisas desse modo. Não é certo ainda, não é de direito ainda, protegido por todos. Porque às vezes um pastor lá tá numa fúria, tá numa raiva, um monge lá tá desorganizado, porque às vezes desejou a morte da família toda, porque a família toda não aceitou entrar no trono da família, por às vezes não tá no direito, ou às vezes não tem gratidão, mas às vezes pensa por fazer 1000 japas por dia e 1000 devoções durante 1000 anos, acha que tem o poder, tem o Dharma e tem o direito de desorganizar todo o sistema de gratidão, todo o sistema dos anteriores, dos antepassados, todo o sistema de direitos de liberdade que a gente tem, dos direitos humanos mesmo. Então, deste modo, eu fico por aqui e vocês pensem aí. Não tem necessidade nenhuma de me seguirem. Não tem necessidade nenhuma de aceitarem o que eu falo. Se for verdade para você, se você pegar como conhecimento, ou pegar como uma pessoa que falou uma coisa, um ponto de vista que somou pelo menos a intenção de alertar, beleza, porque essa é a minha intenção. Agora, se somar como a verdade superior, por favor, não acredita não. Estuda, faça sua próprio ponto de vista, tem que ser mudado, vê como é que é, se somou, se não somou, descarta, mas faz o estudo, não segue nada não. A única coisa que tem que seguir é a vida em todas as dimensões. É a vida em todas as dimensões. É a única coisa que eu acho que tem que existir, não por todo o tempo, porque tem o tempo, né? Tem a comensuração da dimensão dentro da existência da potência de cada elemento, que dentro da transformação, considerando a transformação do tempo, né? Porque uma hora é calor, outra hora é frio, uma hora baixa uma chuva, outra hora baixa sol, e essa energia e esses elementos baixam a gente, cria um movimento, esse movimento uma hora transforma. Mas assim, aqui pra gente, o que eu percebo é só isso mesmo. Sabe, que a gente tem que transformar. Não é ficar estagnado, seguindo a velharia sem complementar com o que é novo, não. Porque tem muita coisa que é velha e que deve ser considerada, tem muita coisa que é velha que vale a pena demais. Mas a exatidão aqui, aí só tem exatidão mesmo, pelo menos eu aqui, só tem exatidão a dar valor à vida em todas as dimensões e agradecer aos sóis.
Porque o sol aqui não tem igual. Tá frio aqui, gente. Tá frio onde eu tô coberto, mas não tem um solzinho forte agora. Tem uma lua lá em cima, tem um calor para chegar aí, mas tá no inverno. Até chegar o calor mesmo, para a gente lembrar o calor humano, chegar a lembrar assim, pô, mesmo, a vida é isso mesmo, chegar a dar um abraço num prostituta, num cachorrinho sujo e considerar ele como a gente, a vida da gente, considerar ele como todo mundo, como todas as pessoas, como existente mesmo, e pagar ele no mínimo um direito, sabe? O direito dele ir e vir dentro do direito estatal, dentro do direito da vida, até mesmo chegar e mostrar para ele um amor transcendental, coisa que eu não vi de nenhum Deus aqui, além do sol. Então, direitos, deveres e direitos. Meu dever é viver. Viver respeitando lá de fora. Dentro do que a gente consegue, né? Porque às vezes o direito do germe é viver no caule ali do aipo. Às vezes o direito do verme é viver no coco. Por querer, por ter necessidade da existência. Mas às vezes o direito meu é comer um porquinho. Às vezes o direito meu é chegar a comer um carneiro, uma ovelha. Porque essa ovelha às vezes tem que transformar minha vida numa vida mais saciada ou uma vida mais completa. Como às vezes tem um modo de saciar mesmo como o Hare Krishna sacia, com tofu, com uma árvore, ou com germes, ou até mesmo com mel, com leite, que lesa do mesmo jeito. Aí há a capacidade ainda daqui a um tempo a gente proporcionar. Se a gente sente mais, se a gente tem mais emoção do que um macaco, se a gente tem mais emoção do que um Aren, se a gente tem mais emoção do que um Krishna, se Krishna tem mais emoção do que uma formiga ou um quark vivo, algum alimento orgânico vivo que tem, no mínimo, uma vida, no máximo, uma mochinha de consciência de 10% de movimento no cérebro, entendeu? De 10,